Quero que os irmãos lembrem que estamos vendo as parábolas relacionadas à volta de Cristo, que expressam vigilância, e nós já vimos, por exemplo, a parábola no capítulo 24 ainda, do dono da casa e do ladrão. Vimos a parábola dos dois servos, vimos a parábola, meus irmãos, das virgens nécias e das virgens prudentes. E agora, meus irmãos, chegamos então a uma outra parábola que destaca mais um ângulo da vigilância. E eu quero que os irmãos lembrem de domingo passado alguns aspectos para podermos avançar aqui. A parábola das virgens nécias e virgens prudentes, a qual demonstrou que a volta de Cristo surpreenderá aqueles que professaram a vida cristã durante um tempo longo até, mas surpreenderá porque pareciam professar, mas jamais deram um sinal de dependência real da graça, jamais se firmaram em confirmar o seu chamado. Então, a parábola das virgens nécias e das virgens prudentes nos mostraram, meus irmãos, que há uma perspectiva da vigilância que causará crise nos últimos dias em relação àqueles que professam a fé cristã. Porque muitos realmente não estarão preparados, porque muitos não procuraram durante o tempo que lhes fora dado, não procuraram a confirmação do seu chamado. Não houve uma confirmação do seu chamado. Não houve um cristianismo contínuo, crescente, edificado, confirmado, enraizado, edificado em Cristo, como a carta de Paulo aos Colossenses coloca. E aqui, meus irmãos, a parábola dos talentos visa, de uma forma diferente, despertar-nos para um zelo em relação precisamente ao seu reino, às coisas que alguém recebeu em relação ao seu reino. É um ajuste de contas, uma prestação de contas. E aqui, meus irmãos, exatamente aqui, como nós vimos, por exemplo, na parábola das virgens nécias e das virgens prudentes, há uma terrível descrição do fato de que há pessoas que afirmam ser cristãs, mas elas passam uma vida toda sem preocupar-se em estabelecer-se realmente no Evangelho. Elas passam uma vida toda sem firmar-se no Evangelho. E, meus irmãos, assim como Cristo surgirá na sua volta, aliás, e muitas pessoas serão, então, engolfadas aqui, nesse caso, né? Elas estarão, de alguma forma, marcadas por essa falta de preparo, e o preparo dos outros crentes verdadeiros não poderá lhes ajudar. Então, meus irmãos, a parábola que analisaremos hoje também envolve preparo, porém, numa outra ética, meus irmãos. Todas as coisas que são concedidas de alguma forma a pessoas que professam a fé cristã. Porém, a falta de cuidado com estas coisas que lhes foram dadas, ao final acaba por trair-lhes e revela o seu verdadeiro estado diante de Deus. Então, na parábola, para os irmãos notarem, estou voltando sempre à parábola mais próxima ao contexto, a parábola das virgens nécias e da virgem prudente. Meus irmãos, as virgens nécias não querem o preparo. Elas, desde o início, não querem, de alguma forma, preparar-se. Elas não levam mais uma quantia a mais de óleo para as suas lâmpadas, para esperar o noivo. Na parábola dos talentos, pessoas, embora tenham recebido diferentes oportunidades, Cristo não foi glorificado. Não houve a glorificação de Cristo, né? Então, esta parábola, como nós veremos mais à frente, pretendo mostrar-lhes hoje, esta parábola, meus irmãos, mostra um ângulo da vigilância na volta de Cristo, baseada numa ideia real da graça. Não em um conceito pessoal nosso da graça. Não o que eu acredito ser a graça de Deus, mas o que a graça de fato é, o que a graça envolve. Calvino, o grande reformador, quando estava discutindo sobre a lei e a graça,
Calvino sabia muito bem, teologicamente, não conflitando esses elementos além do que eles merecem a relação teológica, Calvino chegou a dizer certa vez: somente os que servem a Deus são livres. Somente uma pessoa que serve a Deus é livre. Obtemos a liberdade a fim de poder obedecer a Deus e servi-lo com mais disposição e mais prontidão. Ninguém é livre para si mesmo no reino de Deus. Uma pessoa que diz que tem a graça de Deus, foi liberta para glorificar a Deus, para servi-lo, é esse o efeito da graça. E eu quero, como nós vimos, meus irmãos, nas últimas exposições, eu quero primeiro tecer algumas considerações iniciais, introdutórias a esta parábola. Depois vamos entrar, então, nas subdivisões propriamente ditas da parábola. Eu quero destacar um primeiro elemento aqui. Esta parábola comporta, a parábola dos talentos, um elemento de uma ideia da demora da volta de Cristo, a ponto de que os investimentos em relação ao seu reino serão propositais, mas também haverá aqueles que não investirão propositalmente. Então, pessoas envolvidas supostamente com o seu reino. E por causa disto, então, por exemplo, os pais da igreja, nós temos que rejeitar certas concepções que são antigas sobre essa parábola. Os pais da igreja, os primeiros pais no século 2 e 3, tentavam interpretar essa parábola aqui tão somente relacionando talentos, a palavra talento aqui, como um símbolo dos dons do Espírito Santo. O conceito é muito além do conceito de talentos como frutos, como dons do Espírito Santo. Vai muito além disto. Esse conceito das parábolas na história da igreja cristã, principalmente depois do Pentecostes, muitas pessoas começaram a tentar entender aqui uma alegoria de que Cristo estaria indo, né, na sua ascensão, e isso estaria sendo representado aqui, e quando Cristo enviou por seu Espírito os dons espirituais. Mas a parábola tem que ir além, ela está muito além do conceito só de dons espirituais. Um outro elemento que eu quero destacar aqui, irmãos, também é que a parábola, como eu já disse, ilustra verdades sobre a doutrina da graça justificadora. Verdades tremendas sobre a doutrina da graça justificadora. Os salvos possuem sim um novo desejo de servir a Deus. Se irmãos pegarem todos os textos relacionados à maneira como alguém é transformado no Novo Testamento, meus irmãos, todos os crentes são libertados do poder do pecado, sim, pela graça justificadora, e todos os crentes têm desejo de agradar a Deus sem medo de condenação. Mas uma vida infrutífera no reino de Deus é sinal de ausência da graça e ausência de segurança. Então, volto mais uma vez aqui à parábola das virgens nécias e das virgens prudentes, na qual a verdadeira vida cristã, nesta parábola de domingo passado, é uma parábola que, por exemplo, a vida cristã é demonstrada de forma, durante uma longa espera, um longo preparo. A parábola dos talentos também revelará a mesma coisa. Quem tinha a ideia de serviço do reino, e por que alguns não tiveram essa ideia, envolvendo a totalidade do que Deus concedeu àquelas pessoas. Então, o chamado da graça, a graça no Novo Testamento, vivifica uma pessoa para servir a Deus. Vamos dizer, na linguagem desta parábola dos talentos, render lucros, render juros para o seu Senhor, a partir deste chamado da graça. Então, de posse disto, meus irmãos, desses elementos, eu quero entrar nas subdivisões da parábola. Peço que os irmãos acompanhem, vejam nas suas Bíblias, por favor. O verso 14. O início da parábola aqui é de forma um tanto abrupta, até a própria forma em português. Se os irmãos virem nas suas Bíblias, na minha está: pois será como um homem que... É uma forma um tanto abrupta aqui, é que a ideia aqui ainda está relacionada ao verso
ao verso 1 do capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante. Como ele comparou, a partir de comparações por parábolas, o reino de Deus agora em relação a certos ângulos da vigilância, agora tem mais um ângulo da vigilância a ser considerado, da volta de Cristo. Então, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Vamos, uma visão bem panorâmica aqui antes de entrarmos nas partes. Esta parábola ilustra um homem de posses, um homem visionário. Ele tem condições, mas ele também é um homem que visa ganhar, avançar nas rendas que ele já possui. E o que ele faz é, de acordo com a própria leitura que ele tem dos seus servos, da própria descrição que ele faz e a compreensão que ele tem das características dos seus servos, o que ele faz é, numa viagem em que o tempo é muito longo da sua demora ao retornar, ele chama 3 servos, seleciona esses 3 servos, e ele então oferece uma grande quantia em dinheiro para cada um deles. Como nós veremos mais adiante, a grandeza dessa quantia. Mesmo aquele que recebeu 1 talento, ele recebe uma grande quantia em dinheiro. E ele faz um certo acordo entre eles. O acordo entre eles é: vocês vão ter participação no lucro. Vocês terão participação no lucro. Mas eu preciso que vocês desenvolvam e invistam dinheiro que agora eu estou passando a vocês. Então, de acordo com a capacidade de cada um deles. Vejam o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. Então, meus irmãos, vamos já entrar aqui no versículo 15, a distribuição é programática. Ele se ausenta, mas ele vai voltar depois de uma longa demora e ele vai ajustar contas de tudo que ele deu, das possibilidades de ganho e das margens de lucro que qualquer pessoa que tivesse aquele dinheiro pudesse utilizar para o bem dos seus ganhos. Então, vamos começar aqui no versículo 15 a ver a distribuição programática. Ele distribui talentos. E o que é terrível na tradução de língua portuguesa e de língua inglesa é que todas as vezes que cai a palavra talento em nossas mentes, e entre aqueles de língua inglesa, né, sempre talento é uma aptidão natural. Tanto que a gente cresce nas igrejas, eu cresci nas igrejas ouvindo que aqui era talento, era habilidade natural, algo natural dado por Deus a uma pessoa. Mas, meus irmãos, vai muito além da própria questão de talento. Talento, em português e inglês, não tem o mesmo sentido que talento que se pretende dizer aqui, no original. Então, a parábola de maneira nenhuma está dizendo que são os talentosos aqui que estão, de alguma forma, usando o seu talento. A parábola está indo muito além do conceito de talento em português e inglês, tá? Então, talento não apenas aptidões, tudo o que vem de Deus, tudo o que pode vir de Deus, de alguma forma. Deus dá e Deus, no seu reino, exige que aqueles que recebam devem dar conta disto. Então, o talento aqui era originalmente, meus irmãos, o talento aqui era uma medida de peso de uma peça, por exemplo, entre 26 a 36 quilos. Uma peça ou de ouro, ou uma peça de prata, ou uma peça de bronze. Então, primeiro uma medida, mas depois se tornou unidade de cunhagem. É possível que aqui também nós tenhamos uma certa quantidade de peso de moedas. E pelo versículo 18, veja o verso 18, por favor, quando o texto diz: mas o que recebera saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. A palavra grega aí, argurion, em grego, é possível que aqui não seja uma peça bruta de ouro, nem de prata, nem de bronze. Seja, então, um número determinado, uma quantidade determinada
de moedas relacionadas à prata. Mas é uma grande quantidade, quase 40 quilos. Se torna uma unidade de cunhagem, ou seja, uma peça de prata, ou moedas de prata com esse peso, chegariam a 6.000 denários. Para os irmãos terem uma ideia, que no tempo bíblico, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, um denário era uma diária de um trabalhador. Ele ganharia 365 denários se ele trabalhasse todos os dias do ano. É evidente que o judeu não trabalharia porque ele guardava o dia do Senhor. Então, ele não trabalharia os 365. Mas uma pessoa, para ganhar 6.000 denários, teria que trabalhar cerca de 20 anos. Sem faltar um dia de trabalho. 20 anos, 6.000 denários, ou toda essa peça de prata aqui, do talento que foi dado a estes homens. Hoje, mas pastor, hoje, quanto seria? É meio difícil dizer isso. É meio difícil, porque possivelmente aqui, como a palavra arcúrion, no verso 18, exemplifica aqui, possivelmente são moedas de prata. É difícil porque a oscilação da bolsa, da economia, de cada contexto, de cada época. Hoje, por exemplo, um talento estaria valendo hoje cerca de entre 37 e 38 mil reais. Então, vejam que ainda assim, para o nosso contexto, ainda é um bom dinheiro. É um bom dinheiro. E por que nosso Senhor Jesus se utiliza do talento aqui? Essa parábola não tem o mesmo significado, mesma intenção da parábola das minas no Evangelho de Lucas. Aqui a intenção e o contexto são totalmente outros. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo está utilizando exatamente pela capacidade de aplicação variada que esse simbolismo tem. Toda e qualquer coisa que Deus tenha dado a alguém. Então, é um grande valor, mesmo aquele que tenha recebido um talento. Por os nossos dias, ele teria recebido o equivalente a quase 40 mil reais, para ele poder trabalhar com esses 40 mil, enquanto o seu senhor está numa longa viagem e se demorará bastante. Como nas outras parábolas, a volta do Senhor é uma volta demorada. Está se pré-anunciando aqui que é demorada, é longa. A medida de distribuição ocorreu de acordo com a capacidade própria. O Senhor tinha conhecimento daqueles seus servos. Ele sabia quem eles eram. Ele conhecia a capacidade de cada um deles e ele distribui conforme lhe apraz. Mas vamos avançar, meus irmãos, para os versos 16 a 18. Versos 16 a 18, meus irmãos, nós vemos a responsabilidade de lidar com aquilo que receberam. Imediatamente, os irmãos podem notar o texto é muito claro aqui. Versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Verso 17. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Imediatamente, o texto é evidente que os 2 primeiros logo correram imediatamente para investimento. Sabendo dos próprios problemas da economia da sua própria época e de quando o seu senhor voltaria, que não era um tempo certo, eles investiram, abriram negócios, eles ficavam sob a supervisão desses negócios, eles trabalharam arduamente, investiram pesado. Os bons servos aqui sentiram o peso da responsabilidade. Eles sentiram o peso do problema dos investimentos, da confiabilidade. Aplicaram o dinheiro de tal maneira que esse negócio conseguiu render, foi rentável. Mas um servo aqui é identificado, como alguém que não gostava de trabalhar e que era malicioso. Ele, por exemplo, não queria assumir riscos. Ele não queria assumir riscos dos investimentos. E ele não gostava de trabalho. Ele não queria passar por toda
aquele caminho penoso que os dois primeiros estavam passando, e ele também tinha certos entraves que mais tarde apenas na sua fala é que serão revelados contra o seu próprio Senhor. Vamos aos versos 19 a 23, irmãos. Versos 19 a 23, nós temos então o começo da prestação de contas. Depois de muito tempo, está ilustrando aqui o que as várias parábolas estão refletindo. Cristo demorará, um alerta para a demora de Cristo. Mas quando o Senhor volta, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, aqui é cheio de simbolismos, aponta para alguns elementos que nós vamos ver mais adiante, mas o elogio aqui, o contexto, é um contexto muito feliz, é um contexto de reencontro. Eles não tiveram contato durante muito tempo, os negócios fluíram bastante, e os servos são elogiados, eles não se elogiam, eles não levantam eles mostram o resultado do que eles fizeram para o seu Senhor. Então, o momento é um momento de muita alegria, e cada vez que eles dizem quanto eles ganhavam, eles possivelmente traziam sacos de dinheiro, mostrando o dobro do que exatamente eles haviam ganhado. Então, cada vez que era trazido um saco ou aquela quantia, o ambiente se enchia de alegria. Eu quero que os irmãos entendam que é indispensável notarmos o contexto que esse encontro está apontando. É o contexto do tempo final da volta de Cristo. A alegria que os servos fiéis do Senhor terão durante a volta de Cristo. Cristo compartilhará com eles uma determinada alegria. Eles vão assumir mais responsabilidades. Não é o texto aqui fala de um negócio natural, mas aponta para algo que é além da própria condição histórica. Pessoas que serviram a Deus nesta vida e agora serviram a Cristo, elas não vão ser enjeitadas aqui no final dos tempos. Será reconhecido que dentro das condições difíceis que elas tiveram que servir ao Senhor aqui, haverá um lugar para o santo deleite no serviço do reino de Deus no final dos tempos. Os irmãos podem talvez não entender aqui os paralelos entre os versos 22, 23 e 21. Porque se pensa aqui, mas como é igualdade aqui entre o primeiro e o segundo? Não, isso é uma maneira semítica de pensar. Esse aqui é um raciocínio de um judeu numa fala grega. É uma maneira de pensar. O ponto de aplicação não é igualdade. É aumentar a responsabilidade dos servos em relação à responsabilidade que o Senhor lhe dera. A alegria do seu Senhor também está ali, até o limite de cada servo. Até o quanto cada servo pôde manifestar, preocupado com que o seu Senhor se alegrasse, preocupado com que Cristo fosse exaltado. Então, vamos, meus irmãos, à prestação de conta do servo mau e ocioso. Verso 24 e 25. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Meus irmãos, primeiramente temos que entender o raciocínio dele. A boca sempre fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, meus irmãos, é o raciocínio sobre o seu Senhor aqui, nas suas palavras, que determinam o que ele pensava do seu Senhor. Ele sempre considerou o seu Senhor, sempre,
Desde que ele lhe confiou aquela mina, ele confiou ao seu senhor uma pessoa severa. Senhor, sabendo que és homem severo. A palavra grega aqui é uma palavra que ainda hoje, essa palavra é usada de forma jocosa, tentando diminuir alguém, falar escleros. Sempre alguém diz, aquela pessoa é muito esclerosada. Escleros. Escleros aqui é a pessoa extremamente rígida, severa. Ele diz, o Senhor sempre foi muito severo. E ele ainda chama o seu Senhor de ávido. O Senhor sempre tentou ganhar de outros, nas costas dos outros, em coisas que o Senhor sequer apareceu, sequer esteve presente. Explora os outros. Ele não via, segundo ele, saídas para servir bem. Então, dadas estas características do seu Senhor, ele diz que ele não serviu por causa disso, e ele então começa a incorrer na ira do seu Senhor. Além do fato, meus irmãos, de ele possivelmente aqui haver um aspecto psicológico aqui nesta parábola. O fato de que ele era uma pessoa insatisfeita. O fato de que ele não conseguia entender, estava rancoroso, porque os outros receberam 5, outro 2 e ele 1. O que este servo mau negligenciou, afinal? Ele negligenciou responsabilidade e obrigação. Ele usou uma terrível visão do seu Senhor para endossar o seu fracasso. Ele culpa ao Senhor antes mesmo de servi-lo. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Sua desculpa para não servir bem sempre era o Senhor, sempre era Cristo. Compare isto com a parábola das 10 virgens. Agora, novamente, né, o contexto das parábolas aqui vão ligar certas parábolas nessas questões da vigilância. Então, por isso aqui, eu quero que os irmãos vejam e comparem com as virgens sensatas. Qual foi a falha das virgens insensatas? As virgens insensatas falharam ao pensar que a sua parte era fácil demais. Enquanto que o servo mau e ocioso falha em pensar que a sua parte é difícil demais. Vejam aqui o contraste. As virgens nécias são aqueles que falharam em pensar que ser cristão é coisa fácil. Mas o servo mau e ocioso falha porque ele começa a dizer, ser cristão é muito difícil. Servir a Deus é algo muito pesado, é algo muito duro, muito difícil, muito exigente. Onde está a grande dificuldade aqui, meus irmãos? A grande dificuldade aqui que nós podemos ver é que a graça de Deus, quando corretamente entendida, em tudo que Deus nos dá para servi-la, não é um aporte para a irresponsabilidade. A graça de Deus, meus irmãos, envolve toda a nossa vida e todas as nossas responsabilidades no reino de Deus. Nada fica de fora. É um Deus gracioso que tem nos dado, é um Deus gracioso também e justo e santo, que em seu Filho vai ajustar contas conosco. Vamos mais adiante, os versos 26 e 27. A condenação do servo mau e ocioso se dá com base nas suas próprias palavras. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. A ideia aqui é, se você sabe que eu sou tão mau, sou tão severo, né, e que eu começo a colher onde eu não plantei, e juntar onde eu não juntar onde eu nada fiz, então por que você não colocou meu dinheiro nos bancos? E surge uma questão aqui, né, entre o entendimento dessa parábola e a questão ética dos juros aqui. Essa parábola está dizendo que se deve emprestar a juros? Não, meus irmãos.
A questão ética aqui tem uma outra função na parábola. No Antigo Testamento, o empréstimo a juros era proibido, exceto no caso de um judeu emprestar para um gentil, de acordo com Deuteronômio capítulo 23, verso 20. Deuteronômio 23, 20 diz que judeu, um membro da aliança, da antiga aliança, não poderia cobrar juros de um mesmo membro da aliança. Um outro membro, aliás, da aliança. Mas poderia cobrar juros que não fossem tão elevados dos gentios. Nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, os juros eram altos para empréstimos. E havia os banqueiros, os que investiam. Mas a grande questão aqui, que os irmãos têm que considerar, é que essa questão está sendo usada por nosso Senhor. Ele não está sancionando essa questão, meus irmãos. É uma questão usada de forma flexível. Nas parábolas, nosso Senhor usava muitas vezes um conceito bom e às vezes utilizava um conceito mau. No campo ético, para explicar, para definir um assunto. O elemento moral do empréstimo aqui não é uma questão, não deve ser considerado problemática, serve para expor um gravíssimo problema. O problema moral da mordomia. A mordomia daqueles que servem no reino de Deus. E chegamos então, meus irmãos, aos versos 28 a 30. A retirada do talento do servo mau e ocioso e a relação entre senhor e servo desfeita. O que é triste aqui é que é uma relação desfeita, ela nunca se firmou, como na parábola das virgens nécias, mas também, ela nunca se firmou, mas também ela se desfaz, ela é mais claramente vista no final. Verso 28 a 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, ora, por que o dinheiro foi retirado? Aquele único talento que foi enterrado, ele é retirado, tá? E ele pode sofrer de alguma forma com o tempo, enterrado. Ele é entregue para aquele que tinha 5 e ganha mais 5 talentos. Porque esta é a lei do reino de Deus. É uma lei espiritual totalmente diferente de todos os nossos conceitos de ganho e de lucro. Jesus já havia exposto isto. Eu quero voltar rapidamente a Mateus capítulo 13, verso 12. Nosso Senhor já havia ensinado. Nós passamos há muito tempo na exposição desse texto. Eu quero voltar rapidamente a ele. Mateus capítulo 13, versículo 12. Mateus capítulo 13, verso 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não há neutralidade nenhuma. No capítulo 13 de Mateus estava se referindo às parábolas, das pessoas apenas ouvirem e não terem nenhum interesse em Cristo. E até o que elas tinham ouvido de Cristo, qualquer mínimo que elas tivessem recebido, no dia do juízo, até aquilo seria retirado delas. Aqui a ideia é muito semelhante. Não há neutralidade no reino de Deus. Quem tem a graça de Deus vai receber mais e mais, vai desejar mais da graça. A graça na vida dessa pessoa terá que aumentar muito. Ou o que tal pessoa tem nunca foi verdadeiro, nunca foi real, nunca foi uma vida real com Deus, mas por culpa dela mesma, e que se evidencia nas obras que ela muitas vezes manifestou. E até o pouco que ela tinha foi dado àquele que tinha muito mais. Meus irmãos, aquele talento, o que quer que represente o talento? Porque o talento aqui, ele tem uma grande elasticidade na aplicação, como nós ainda veremos. Mas o talento, tendo tanta elasticidade, o que quer que ele signifique, o que quer que ele represente, meus irmãos, sempre pertenceu ao Senhor.
o talento que Deus dá para alguém que professe a fé cristã, ou que afirme, mesmo que seja uma afirmação superficial, tudo que nós temos procede de Deus, procede do Senhor. E o conceito de ter algo na parábola, por causa disso, é um conceito de acordo com a graça. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence somente ao Senhor. Qual é o cerne então aqui da lição? O cerne da lição é: talentos são elementos, talentos são coisas, talentos são condições, talentos são possibilidades, talentos são todas e quaisquer coisas que de alguma forma pertencem a Deus, nos são dadas e deveriam estar ligadas ao seu reino. Que Cristo nos deu, permitiu para servi-lo com fidelidade enquanto ele estiver fora, e ele servi-lo de tal maneira com aquilo que ele seja glorificado e seja exaltado com muita liberdade. Meus irmãos, cada um recebe segundo a provisão do Senhor. Deus é soberano sobre todos os talentos que ele nos entrega. Mas ao final também será revelado o caráter de cada um de nós. O caráter de cada um de nós pelo uso que fora, pelo uso feito daquelas possibilidades em seu reino. A ideia de condenação na parábola. Qual é a ideia de condenação na parábola? Ela aponta para um grave problema teológico. Entender erroneamente a graça divina. Entender erroneamente que seja a graça divina. E aqui a parábola tem uma tremenda precisão de ilustração. Porque por esta parábola aqui nós devemos evitar os extremos que a parábola demonstra. A parábola não está ensinando nem que a graça é algo dado ao homem e que ele é salvo se ele quiser, se ele fizer obras. E nem aqui, por outro lado, é que a graça, uma vez dada, pode ser perdida. Não é nenhum desses dois extremos. E agora eu creio que as aplicações também facilitarão o nosso entendimento do uso desta parábola em nossas vidas, irmãos. Vamos para as lições. Diferente dos outros domingos, eu quero aplicar aqui, ao invés de 3 lições, 4 lições desta parábola. Primeira lição de imediato aqui, vou pegar já o próprio final da explicação. Nós jamais devemos pensar na doutrina da graça segundo os nossos moldes. Jamais devemos pensar na doutrina da graça segundo os nossos moldes, de acordo com o nosso raciocínio pessoal, mas devemos sempre entender a graça à luz das Escrituras. O que a doutrina da graça de fato é? O que o Senhor Jesus faz aqui? Ele usa essa parábola, ele usa as obras da pessoa para revelar o caráter dela, como uma pessoa que foi transformada pela graça divina de fato, ou foi uma pessoa sempre negligente a servi-lo. Isso é uma expressão da vida pecaminosa daquela pessoa. Meus irmãos, separar a doutrina da graça de responsabilidade, separar a doutrina da graça de zelo, de responsabilidade pelos dons, pelos nossos talentos, que eu digo aqui na língua portuguesa, habilidades, separar a doutrina da graça dos nossos ofícios. Quais ofícios Deus nos tem dado? Separar a doutrina da graça das responsabilidades em relação ao seu reino é antibíblico, irmãos e meus amigos. Nunca foi escriturístico não servir a Deus nos nossos ofícios no seu reino em relação à volta de Cristo. Eu quero dar um exemplo grandioso para os irmãos, um exemplo extraordinário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Vejam a extraordinária afirmação do apóstolo Paulo. E eu creio que essa afirmação deve realmente sacudir conosco hoje, a maneira como ele faz esta afirmação. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. O apóstolo Paulo
em um conflito muito acirrado com o contexto que duvidava do seu ministério apostólico, na igreja de Corinto, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, e no versículo 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu trabalhei muito mais do que muitos outros obreiros na seara do Senhor, mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Thomas Watson, o puritano, expôs de forma maravilhosa esse texto. Ele diz, você, no primeiro momento, ao ler o apóstolo Paulo, quando ele diz, trabalhei muito mais do que todos eles. No primeiro momento, Thomas Watson disse, ao ler Paulo, você vai dizer, nossa, que homem tendente ao orgulho, à soberba, à arrogância. Eu fiz mais do que os outros. Mas Thomas Watson diz que o apóstolo arranca a coroa da sua própria cabeça e coloca sobre a cabeça da livre graça de Cristo. A graça de Cristo que deu a ele o amor, o zelo para ser fiel. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu pergunto a todos vocês nesta noite, o que Cristo tem lhe dado? Quais as oportunidades que Cristo tem lhe dado para servi-lo no seu reino? Qual foi a família que Cristo deu a você para que você pregasse para ela? Ministrasse o Evangelho por meio do seu ofício de pai e de mãe. Talvez nós possamos dizer, mas eu não vou salvar meu filho. Não, você não vai salvar. Mas as oportunidades dadas por Deus para testemunhar e preservar os nossos filhos, isso vai ser cobrado de nós. Isso vai ser cobrado. Deus lhe deu o quê? Uma família para pregar o Evangelho, para ministrar o seu ofício. Deus lhe deu tempo para testemunhar. O que você faz com o tempo? O que nós fazemos com o tempo para testemunhar do Evangelho? Nós glorificamos ao Senhor com os nossos recursos? Nossos recursos estão servindo a Deus hoje? Estamos usando esse recurso para que o seu reino, esses recursos cresçam para a sua glória? Por que o conceito da graça divina que nós temos hoje não nos faz servir melhor ao Senhor? Enquanto esperamos a sua volta. Por quê? Porque o nosso conceito de graça não está sendo bíblico. Ele não está sendo tendo uma base bíblica. Nós não estamos compreendendo o que é a graça. Porque nós somos muito mais tentados a pensar numa graça que nós podemos viver de qualquer jeito, agir de qualquer maneira, seja com o nosso tempo, seja com o dia do Senhor, seja com as horas que nós temos, seja com a família que nós temos, seja com os ofícios que nós temos, com os dons que nós temos. Meus irmãos, estas são perguntas das mais importantes. São perguntas tão importantes, que os próprios cânonos de Dort, quando foram repreender o pensamento arminiano que falava muito em obras, às expensas de rejeitar totalmente as doutrinas reformadas, os próprios cânonos de Dort, quando vão falar exatamente sobre a corrupção do homem, a conversão e como ela ocorre, no seu artigo 15, os cânonos de Dort chegam, meus irmãos, a dizer, permitam-me ler, os irmãos, todos os que recebem a graça devem render eterna gratidão a Deus. Porém, quem não recebe esta graça nem valoriza estas coisas espirituais e tem prazer na sua própria situação ou numa falsa segurança, em vão se gaba de ter o que não tem. Os cânonos de Dort estão dizendo que uma pessoa que realmente não tem a graça, ela se gaba de uma coisa que ela não tem. E é por isso que ela não consegue realmente glorificar a Cristo. Vamos então, irmãos, para a segunda lição. Tudo que temos, tudo que nos é dado, necessita servir a um fim que glorifique a Deus e ao seu reino. Tudo que nós temos.
Meus irmãos, tudo no viver dos que professam a fé em Cristo, tudo que nós temos deve ser considerado como algo que nós vamos ter um acerto de contas. Talvez nós não tenhamos parado para pensar nisso, né? Mas é possível perceber este ensino de forma prática ainda hoje. É possível que nós estejamos enterrando as coisas que Deus está nos dando de mil maneiras. De mil maneiras. E dizendo, eu tenho uma família difícil. E dizendo, Deus não me deu o emprego que eu queria. O Senhor não me abençoou com o dom espiritual que eu gostaria. É possível que nós estejamos enterrando as coisas de Deus no seu reino de mil maneiras diferentes. É possível que nós estejamos enterrando as oportunidades para testemunhar, a oportunidade para angariar, por assim dizer, juros ao reino dos céus. Ou estamos ativos nelas para a glória de Deus, ou elas estão sendo enterradas. Meus irmãos, conseguimos pensar, isso não me sai da cabeça todos os dias, cada dia que eu tenho de vida. Eu me lembro da primeira questão do Catecismo Menor de Westminster. Qual o fim principal do homem? Cada dia de vida, eu sempre me questiono, por que Deus ainda está a manter a minha vida? Aprenda a se questionar assim. Por que Deus ainda está lhe mantendo nas coisas que Ele lhe deu? Porque Deus quer ser glorificado. Ele quer ser exaltado. A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E ter prazer em Deus. Participar dessa alegria de Cristo no final dos tempos também. Romanos capítulo 11, verso 35 a 36, irmãos. Uma passagem que o Catecismo Menor de Westminster usa, que eu queria compartilhar com os irmãos. Romanos capítulo 11, verso 35 a 36. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Vejam, nenhum de nós pode dizer que deu alguma coisa a Deus. E o verso 36 diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos para a terceira lição, irmãos. A terceira lição, a graça divina é tal que os salvos experimentarão como é desproporcional a relação entre trabalho e recompensa. A graça divina é tal, é tão grandiosa a graça, ela é tão superior a todos os nossos conceitos. A graça divina é tal que os salvos experimentarão como é desproporcional a relação entre servir a Deus, servir a Cristo no seu reino, todas as coisas que Ele nos deu, é desproporcional essa relação entre trabalho e recompensa. Tudo que Deus deu aos salvos, Deus concedeu para servi-lo. Por mais que uma pessoa cresça e prospere em tudo o que ela fez no reino de Deus, não se comparará ao que ela vai receber. Glória a Deus, irmãos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E eu quero aprofundar aqui, deixei para esse momento aprofundar essa expressão, entra no gozo do teu Senhor. Não é apenas mais responsabilidade, é uma responsabilidade dentro do seu reino, mas aqui é participar do gozo e da alegria de Cristo. Vejam nas suas Bíblias que Cristo tem uma alegria e um gozo e uma felicidade que poucos vão partilhar. Hebreus capítulo 12, verso 2, Isaías 53, verso 11, são textos que mostram o senso de realização de Cristo. O senso de realização de Cristo estará sempre nos seus eleitos, naqueles que o servirão com amor, com graça, por terem sido salvos pelo sua obra justificadora.
eles o servirão por toda a eternidade. Há um senso de alegria em Cristo, de saber que pessoas foram separadas nele, ele morreria por elas, em Isaías. Em Hebreus capítulo 2, verso 2, há um senso de alegria em Cristo, meus irmãos, às expensas de tudo que ele tem que sofrer, que ele teve de sofrer, a ignomínia que ele teve que sofrer por ir à cruz e ser rejeitado pelos homens, meus irmãos. Uma infinita graça, tudo que Cristo conquistou para os salvos, será o nosso motivo de participação da sua eterna alegria, o gozo, a majestade de ter o sorriso de Cristo na nossa direção. Glória a Deus. Jesus sorrindo na nossa direção, né? Embora sejamos salvos somente pela graça mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Todavia diz a própria palavra de Deus, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que Cristo seja exaltado nas obras que Deus preparou de antemão, nas coisas que Deus determinou para que os salvos pudessem viver em sua relação. Meus irmãos, vamos para a última, como eu prometi, apenas 4 lições. A quarta e última lição é como termina a parábola. Os infiéis são contraditórios quanto à sua visão de Deus e de seu reino. A quem se aplica esta parte da parábola? A todos que de alguma maneira se filiaram à igreja visível, mas não eram crentes verdadeiros, não eram fiéis nas mínimas coisas que lhes foram confiadas. Por que a descrição é servo inútil? Inútil aqui, essa palavra só aparece aqui nessa parábola em todo o Novo Testamento. Não aparece mais em todo o Novo Testamento. A sua grande insatisfação era com a glória de Deus em Cristo. Acreditava que Deus era injusto, que Cristo era injusto, e que as coisas que havia recebido não eram coisas que devessem ser cuidadas, amadas, pleiteadas, para que o seu reino pudesse ter manifestação ali, através delas. Servos inúteis não fazem nada com o propósito da sua vinda ao mundo, não servem para glorificar Deus. Servos inúteis, não há nada que corresponda à finalidade do que eles estão envolvidos na igreja visível. Servos inúteis, não há nada que corresponda à finalidade deles na sua profissão de fé, no seu batismo. Se batizaram à toa. Não houve uma confissão real de Cristo, não glorificaram a Cristo, não são de nenhuma maneira úteis para a glória de Deus, não são úteis para o bem dos outros, não servem ao bem dos outros, não servem nem na sua própria casa. Não serve nem entre os seus amigos, não serve em momento algum, servem para que Deus seja glorificado no seu reino. Não servem nem para a salvação das suas próprias almas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nem para a salvação das suas próprias almas. A descrição de quem afirma pertencer à fé, mas vive contrário aos propósitos de Deus, sempre são as mais terríveis no Novo Testamento. Vocês estão vendo aqui uma descrição mais aprofundada e terrível do que a própria descrição das parábolas, da parábola anterior, da parábola das virgens nécias. Ali a porta se fecha. Aqui a pessoa é lançada para fora. Qual é a nossa verdadeira condição esta noite? Como é que nós estamos vivendo? Esta parábola desperta-nos, não é? A graça, de forma alguma, a graça está separada da maneira como nós vivemos dentro do reino. As oportunidades que são reais para que Cristo seja um dia glorificado, irmãos. Haverá um ajuste de contas e nós precisamos estar preparados. Como os verdadeiros santos se quebrantarão diante dessa parábola. Confessarão, se humilharão e verão, como já disse certa vez um puritano, né? Nunca santifique demais, nunca idolatre demais a sua santificação. Veja o quanto você ainda pode servir mais ao Senhor.
Vamos adorar o Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor.